Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 9 de maio de 2023 e eu gravei esse vídeo aqui, meus irmãos, para conversar com vocês. Vai ser um vídeo onde eu quero compartilhar esperança com vocês. Ter umas conversas aqui, eu tô colocando os temas na tela. Se você quiser pular direto para algum desses temas, eu vou deixar os tempos certinhos aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você preferir, pode pular direto para um dos assuntos aí que eu tô tratando, tá bom? Irmãos, primeiramente, nós temos vivido tempos bem difíceis, nós somos uma geração privilegiada que o Senhor Jesus escolheu para que a gente esteja aqui agora. Não é um engano, não é lamentável, é celebrável que eu e você estejamos vivos no fim dos tempos, nesses tempos tão complicados. Então é para a glória do nome do Senhor, meus irmãos, a nossa vida. E nós vamos, assim, aos trancos e barrancos, né? Mas a gente vive e glorifica o nome do Senhor, meus irmãos. Nenhum de nós é perfeito, a gente erra, a gente peca, nós somos como trapo de imundícia, as nossas obras de justiça, como diz a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, tenho recebido vários e-mails de vocês. Eu tô aqui com as minhas anotações, tá? Eu quero falar algumas coisas com vocês. Quero compartilhar a palavra com vocês. E eu tenho recebido e-mails de vocês, meus irmãos, que têm me mostrado mais ou menos como é que tá a situação aí de cada um, né? Não tá fácil para nenhum de nós, meus irmãos. Mas eu quero conversar no geral aqui com vocês a respeito disso. Eu quero começar falando que eu repostei alguns vídeos aqui, porque alguns irmãos estavam com dificuldade de entrar no canal da Rússia e eu mesma tô com dificuldade de entrar no canal da Rússia de volta, já tive essa dificuldade anteriormente. O canal simplesmente não abre. Então, para que vocês tenham acesso a alguns vídeos, eu repostei eles aqui. A Rússia, eles estão sofrendo muitas sanções e isso tem afetado a funcionalidade do canal. Então, para que vocês consigam ver alguns vídeos, tem outros que eu não vou repostar, meus irmãos, tem outros canais que eu não vou reativar, porque o meu tempo de alertar terminou. Eu alertei aí por alguns anos, né, a respeito do que vocês já sabem, da farmaqueia, a marca da besta, etc. Agora é nosso tempo de ficarmos firmes, meus irmãos. Eu entendo que cada um aí tem um momento, tem irmãos que ainda estão em tempo de alertar, outros já estão em tempo de ficar quietos também. Cada um com o seu tempo, né? O importante é a gente obedecer ao Senhor quando chegar o nosso tempo de fazer o que a gente tem que fazer. Então, dito isso, alguns vídeos estão aqui nesse canal porque vários irmãos não estão conseguindo abrir o canal da Rússia. Tá, irmãos, aqueles de vocês que têm me escrito, né, eu tenho indicado para vocês o fórum do site Jesus é Santo. Irmãos, tem uma pessoa que, como eu já comentei com vocês, essa pessoa entrou em contato comigo, criou o site, pagou a hospedagem do site por um tempo, para que vocês aproveitem, meus irmãos. Não é o fato de eu não ficar indo lá que impede vocês de conversarem lá, certo? Vocês que têm me escrito que eu tô sozinho, eu não tenho com quem falar, eu não tenho para quem externar as minhas necessidades, eu não tenho para quem falar, expressar alguma coisa que está acontecendo comigo, eu queria conversar com mais irmãos. E me escrevem perguntando se eu conheço mais irmãos. Irmãos, vão lá no site Jesus é Santo, lá tem um fórum para vocês conversarem com os irmãos. Irmãos que pensam como nós pensamos, que entendem o que está acontecendo. Então vão lá, vocês não estão sozinhos. Primeiro porque o Senhor está com a gente. Eu sei, irmãos, a gente às vezes se sente solitário. Só que o Senhor nunca nos abandona, tá bom? Ele está no barco, ele pode estar cochilando ali na almofada, mas ele está no barco com a gente. Lembra que ele falou que eles eram de pequena fé? Porque eles foram lá acordar ele desesperados, falando que iam perecer. Ele tá no barco, tá bom? Ele tá no barco, meu irmão. Ele tá no barco com você e comigo. Não importa como a gente está se sentindo, os nossos sentimentos não alteram a fidelidade do Senhor. Então, quer conversar com pessoas da mesma fé, que creem, que têm o mesmo entendimento que você?
vai lá no site Jesus é Santo, lá tem um fórum, eu vou deixar aqui embaixo, e comece uma conversa, meus irmãos. Tem irmãos que falam, ninguém está falando nada do que eu queria. Comece você com o tópico, inicie o tópico, para que outros irmãos vão lá e conversem o que você está precisando conversar, o que você está querendo conversar. Aproveite essa ferramenta, meus irmãos. Ok, eu quero falar sobre a nossa exposição nesses tempos. Eu tô abrindo de volta aqui os comentários aqui embaixo, né, irmãos? Não é sempre que eu consigo abrir imediatamente de todos os vídeos. Vocês têm que parar um tempo aqui só para fazer isso, meus irmãos. E eu já falei para vocês que eu tô num outro tempo. Eu tô procurando ser obediente ao Senhor. Porque quando você faz uma coisa por muitos anos, você meio que acostuma com aquilo, né? Você fica viciado naquilo. E você acha que o tempo todo você tem que estar funcionando daquela maneira. E eu tô me controlando, meus irmãos, para não funcionar da maneira antiga. O Senhor me quer fazendo coisas novas. E eu tô procurando ser obediente nesse aspecto com Ele, certo? Então, por isso, eu não abri imediatamente todos os comentários. E não tô, novamente, também comentando embaixo. Eu tô me controlando, meus irmãos, por causa, como eu falei, muita distração para mim. Eu, pessoa, certo? Você escreve um comentário, só que eu tô lendo vários comentários e respondendo vários comentários, então era muito tempo drenado ali, para aquilo ali, né? E sim, tem um ministério para isso, o Senhor chamou para isso sim por um tempo, não é mais o tempo de eu fazer isso. O tempo disso para mim terminou. Então eu deixo bem claro, eu deixo um aviso ali. Por que eu deixo esse aviso? Por que eu me importo tanto com isso? Por causa da situação da defraudação emocional, que eu não vou fazer, meus irmãos. Simplesmente largar o vídeo aqui, deixar todo mundo escrevendo embaixo, comentando, fazendo perguntas, conversando comigo, sendo que eu não vou responder. Então eu prefiro avisar e alertar, porque sou eu que vou responder por tudo isso no final diante do Senhor. Então tem atitudes que eu tomo, meus irmãos, que vocês não vão entender. Tá bom? Mas é entre eu e o Senhor, a coisa é entre eu e Ele. Por isso que eu sou tão assim, fico explicando e não sei o quê, porque depois eu vou dar conta pro Senhor. Às vezes eu tô falando, irmãos, com você, tem vocês aí que estão me ouvindo que tá tudo tranquilo. Tem vocês aí que estão me ouvindo que estão arrebentados, que estão por um fio. E esse um fio, às vezes, é o comentário que a pessoa faz, alguém vai lá e não responde, ignora, sem explicar que não vai responder. A pessoa entra numa depressão profunda por causa do comentário ignorado. Então, para que a pessoa entenda que eu não vou responder, para que ela não crie uma expectativa falsa, não entre na depressão profunda, que está faltando uma gota às vezes para a pessoa entrar naquela depressão, eu deixo bem claro que eu não vou responder. É por isso, meus irmãos, existem muitas coisas aí, muitos detalhes acontecendo ali, que eu tenho que tomar cuidado, né? E também esse computador D-Wave, né, do que o irmão Anthony Pett fala, essa inteligência artificial, meus irmãos. Muitas vezes a interação que está acontecendo não é uma interação entre seres humanos, são robôs. O próprio Elon Musk falou sobre isso. As pessoas entram embaixo dos vídeos ou de postagens de redes sociais e acham que foram seres humanos que escreveram aquilo tudo. E não foram robôs programados, sistemas de inteligência artificial, superinteligência artificial, que estão programados para ter diálogos completos aí com nós, seres humanos, com a gente. Outro assunto que eu preciso conversar com vocês, meus irmãos, que eu estava postando alguns vídeos antes, quando eu ainda estava naquela correria atrás de coisas, pesquisando coisas para postar aqui para alertar, né? É o CBDC. Que estão falando que é igual Pix. Não é. Não é igual Pix, meus irmãos. O que vai acontecer? Dá uma olhada no que já aconteceu lá na Nigéria. Eles estão forçando o povo, meus irmãos, a adotarem o CBDC. Que cada país vai ter um nome. Aqui vai ser o real digital. E eles já estão falando aí, meus irmãos, fica esperto, fica esperta, que é um Pix inteligente, coisa nenhuma, meus irmãos. Lembra o que nós acabamos de assistir? Não foi uma enxurrada de troca de nomenclatura, meus irmãos, que o diabo fez? Primeiro ele acostumou as pessoas por anos com um certo líquido aí, que você sabe o nome do negócio,
que era colocado ali em pessoas que davam o seu braço. Eu não posso falar aqui, porque quando você usa essa palavra num sentido falando contra, o vídeo é bloqueado, vocês já sabem disso. Nomenclaturas. O diabo trocou a nomenclatura, ele pegou o mesmo nome de um negócio que a gente estava acostumado há anos e anos e anos e chamou a marca da besta pelo mesmo nome, porque ele não vai chegar falando que é a marca da besta. Então, enganou os que receberam a marca da besta. Chamou pelo outro nome. A mesma coisa vai acontecer com esse CBDC, com o real digital. A gente está usando Pix, o ser humano brasileiro está usando Pix. Nem que você não use, eu estou falando da população. A população brasileira está usando Pix, está acostumada com as facilidades, com a nomenclatura Pix. E aí vai vir um outro negócio igualzinho à marca da besta, chamada Pix Inteligente. Só que lembra, meus irmãos, que eu já fiz um vídeo aqui, aquele que eu usei a penca de bananas de exemplo. Nós não temos que vencer somente a marca da besta. Estou deixando o versículo aqui. Olha o que nós temos que vencer, meus irmãos. Olha aí, eu estou colocando até de uma cor diferente a letra. Não é só a marca, as pessoas focam só na marca da besta. Nós temos que ser vitoriosos sobre o sistema completo da besta, o quarto reino, a quarta revolução industrial. Eu estava fazendo uma pesquisa, meus irmãos, para ver o que está acontecendo hoje na pedagogia. E eles já estão ensinando os futuros professores aí, os futuros pedagogos, eles já estão ensinando eles a lidarem com a realidade aumentada, para que as crianças tenham aula com robôs, para que as crianças tenham contato com realidade virtual. Eles estão chamando isso de ensino 4.0, irmãos, o sistema da besta. Você que é pai, que é mãe, que você que é tutor de uma criança, tome cuidado com o que a sua criança tem aprendido na escola, se ela tem tido contato com realidade virtual. Meus irmãos, realidade virtual é do poço do inferno. Não se envolva com isso. Cuide dos seus olhos, nossos olhos são portais do reino espiritual. Toma cuidado disso daí. Veja, converse com seu filho, pergunte o que está sendo ensinado na sala de aula, quais são os instrumentos que eles dizem, tecnologias de ensino, quais são as novas tecnologias de ensino que estão enfiando goela abaixo do seu filho, da sua filha, quando ele está lá no colégio. Fique esperto, meu irmão, e então eles vão chegar falando para a gente que o real digital é um Pix inteligente, vai melhorar tudo. Vão usar a mesma nomenclatura que nós já estamos acostumados, só para que as pessoas baixem a guarda. E sim, meus irmãos, tem gente que já falou para mim, a gente não vai poder se desconectar completamente do sistema. A gente vai ter que se desconectar completamente do sistema, meus irmãos. É um cordão umbilical que deve ser completamente cortado. Por quê? Porque senão a gente vai estar participando das funcionalidades aí do sistema da besta. E nós não podemos fazer isso. E eu quero falar aqui com vocês, eu quero ler a palavra em Gênesis agora, falando com vocês, meus irmãos, a respeito das dificuldades desse tempo. Que muitos ficam ouvindo aí que vai chegar o milagre. O milagre vai chegar, Deus vai te livrar. E eu vou vir aqui para falar o contrário para você, tá? Eu vou vir aqui para falar que nem sempre o teu milagre vai chegar. Nem sempre Deus vai te livrar. Porque Ele tem propósitos maiores, irmãos. E a gente às vezes fica esperando um negócio e não vem, a gente é frustrado e aí o nosso coração é revelado. Como assim revelado? Até que ponto você tá falando ali que Deus é tudo na tua vida? Chega uma dificuldade, você já começa a desconfiar da fidelidade do Senhor, você começa a questionar o Senhor. Quero ler aqui Gênesis capítulo 37, versículo 23 e 24. E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José de sua túnica, a túnica de muitas cores que estava nele. E eles o tomaram e o lançaram em uma cova. E a cova estava vazia e não havia água nela. Parei aqui. Irmãos, a gente já conhece essa história, né?
Deus livrou José ali do poço, da cova, do buraco, não livrou. José poderia ali ficar gritando, e os irmãos dele depois falaram, né? Nossa, quando o menino gritava pra gente, a gente não ouviu ele. Irmãos, existem poços, existem covas, existem buracos, existem cisternas, onde são situações que a gente tá, que a gente não vai sair até o propósito de Deus se cumprir. E se você, meu irmão, minha irmã, ficar ouvindo só essas pregações aqui, teu milagre vai chegar, que vai dar tudo certo, Deus vai te livrar. Você, irmão, cria essa expectativa e ela vai ser frustrada, porque João Batista foi decapitado, né? Ele não foi solto da prisão, ele foi decapitado. E Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, Deus não desampara ninguém. E Deus o desamparou para ver o que estava no coração dele. Não desampara ninguém. Irmãos, Deus desampara para ver o que a gente está pensando no nosso coração, inclusive para mostrar para a gente. Quando a gente acha que está muito super, hiper espiritual, super, hiper antenado com o Senhor, super top lá, né, na unção, aí Deus vem e mostra o nosso coração pra gente. Ah, você tá achando que tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo... que vai dar vida por mim, que morre por mim, é mesmo? Não. Como é que tá teu coração? Aí Deus começa a te mostrar, meu irmão, e é na tribulação que Ele te mostra. Não é quando tá tudo tranquilo. É na tribulação. Seja essa tribulação o que for. Então, eu já falei com vocês anteriormente, em outros vídeos, meus irmãos. Todos nós, não importa qual vai ser a situação na nossa vida, todos nós, meus irmãos, vamos ser moídos, quebrados, feitos vasos novos. A gente vai passar na fornalha, todos nós. Eu tô cortando esse vídeo em pedacinhos, meus irmãos, porque eu descobri que se eu gravar um só direto aqui, é bem complicado para editar depois. Fica muito pesado pro computador. Um arquivo só eu não consigo às vezes. Então, por isso que eu tô cortando. Voltando ao assunto, irmãos, todos nós não... Então, cuide, meu irmão, minha irmã, para você não olhar pro outro irmão e falar que tá tudo bem com ele, com você não tá nada bem, porque isso e aquilo. Porque o outro irmão, nós todos somos partes do corpo de Cristo. Todos nós estamos sentindo dor, meus irmãos. Esse é um momento tenso. Só que tá só começando, meus irmãos. Então, se você se mostra fraco, né? No dia da angústia, tua força é pequena. Se você não pode competir, como é que você, com homens lá que estão a pé, como é que você vai ser quando tiver que competir com quem tá a cavalo, né? Então, meus irmãos, esse momento aqui é um momento de fortalecimento para nós, é um momento que a gente tem que parar, se fortalecer, porque o negócio só vai ficar mais complicado. Então, eu quero ler aqui a palavra de Deus para nós em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Romanos 8, 25. Se esperamos o que não vemos, o esperamos com paciência. Olha o que faz aqui, o que produz a paciência, meus irmãos. Romanos 5, 3. A tribulação produz paciência. Eu e você temos que ter paciência. Só que, irmãos, essa aqui é a paciência, é o upomoné. Já gravei alguns vídeos no passado onde eu falei sobre isso. Não é a paciência normal de seres humanos, é a paciência dos santos. É a paciência de você participar dos sofrimentos de Cristo. Não é aquela paciência de que alguém está te estressando ali e você está ali aguentando, não é. É paciência que quando vem a tribulação, quando vem, seja o que for a tua tribulação, meus irmãos. Cada um tem passado uma aí. Tem gente que está desempregado. Alguns de vocês aí, meus irmãos, que são funcionários públicos, estão sofrendo o PAD, né, o processo administrativo. Alguns de vocês já foram exonerados. Alguns de vocês perderam a casa e estão tendo que morar com parentes. Alguns de vocês não estão conseguindo emprego em lugar nenhum.
Alguns de vocês estão com enfermidades. Cada um, irmão, está passando uma coisa, porque esse é o nosso processo de refinamento. A palavra fala lá em Daniel que nós seríamos purificados e embranquecidos. Irmãos, nós receberíamos uma pequena ajuda, a palavra fala. Não seria um negócio, eu vou te tirar, tua vida vai mudar para sempre, acabou, teu milagre chegou, igual aquelas músicas, né, uau, que faz a nossa emoção ficar toda, irmãos. Não é assim que a palavra fala. E se eu e você, irmãos, se a gente se apoiar nessas músicas, nessas pregações, que o teu milagre vai chegar com certeza, porque Deus não aguenta, né? Ver você chorando, Deus não suporta isso aí. Hã? Totalmente antibíblico isso, meus irmãos. Totalmente antibíblico essas músicas, essas pregações que Deus não aguenta ver a gente sofrendo, que Ele vai vir e vai fazer acontecer. Não, Ele quer mostrar para nós o nosso coração. E é só quando a gente está na tribulação que a gente começa a se ver no espelho ali do Senhor e parar e pensar, peraí, será que agora, aqui no meio dessa dificuldade que eu tô, será que eu falo que Deus é fiel? Que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, que Deus é glorioso? Será que eu louvo no meio da tribulação? Como é que é? Será que eu pego a palavra para ler e para meditar no meio da minha tribulação? Como é que é o Senhor mostrando o nosso coração para nós, meus irmãos? E é aí que a gente vê, meus irmãos, a verdade. É como o Senhor vem podar um negócio, né? Para que a gente dê mais fruto ainda, Ele vem, poda. Tem um momento, não é o tempo todo que a árvore está lá o tempo todo. Tô só fazendo acontecer o tempo todo, não é. Tem um tempo de parar, adubar direito, tira ali uns negócios que estão atrapalhando, né? Tira umas ervas daninhas. E tem coisas, meus irmãos, que o Senhor vai esperar a nossa atitude. Existem atitudes em nós que precisam mudar. E o Senhor não vai mudar elas em nós. Nós temos que fazer algumas coisas também. É a nossa parte. Não adianta a gente, e eu falo pela minha experiência, meus irmãos, não adianta a gente falar, mas é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Não. O homem que não controla o seu espírito é como uma cidade sem portas, irmãos. A gente tem que controlar nosso espírito, a gente tem que manter na rédea ali o negócio, sabe? Então existem coisas que são a nossa parte a ser feita. E o Senhor não vai fazer a parte que é nossa. O natural a gente faz, o sobrenatural o Senhor faz. E nós estamos num tempo que a gente tem que ter muita vigilância. Vigilância, meus irmãos, é um tempo perigosíssimo, é aquela parte de Naum, capítulo 2, versículo 1, que o destruidor subiu contra ti, reforça muito o teu poder. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo tenebroso, não baixemos a guarda, não baixemos a guarda. Aqueles tsunamis ali espirituais que foram falados anos e anos, né? A onda se recolhe, você acha que tá tudo certo, daqui a pouco vem o tsunami. Então é assim que a gente está vivendo, meus irmãos. Que o Senhor proteja você, que o Senhor guarde você, que Ele te oriente, que Ele te fortaleça. Medite na palavra, meus irmãos, o Senhor é fiel. Aconteça o que estiver acontecendo na tua vida. O Senhor não te abandona. Ele sempre está com a gente. Ele desampara a gente algumas vezes para ver o que está no nosso coração e para a gente ver, né, meus irmãos? Porque às vezes a gente acha que está tudo certo e nosso coração, ele é irremediavelmente corrupto. É só lendo a palavra que a gente pode ser limpo disso. A palavra purifica, a leitura da palavra purifica o nosso coração. Então medite na palavra, fique com a palavra, corte tudo que drena a sua fé, tudo que mina a sua fé. Pare de falar com pessoas que colocam você para baixo na fé. Pare de falar com pessoas que duvidam da palavra de Deus. Corta isso aí fora, meus irmãos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Decida por Cristo, sempre.
E a gente tá por aí, meus irmãos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tô evitando usar o Gmail, tô usando mais o Proton, tá bom? Se precisarem, entre em contato comigo por lá, porque aqui eu tô me controlando para não entrar, porque eu ficava muito tempo nisso aqui, meus irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Em nome de Jesus.